Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso tutorial sobre como desenvolver um cadastro de clientes aqui no Android. Na aula passada, nós criamos a nossa classe ClientActivity, porém nós não implementamos nenhuma função ainda. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui na nossa classe é inflar o nosso arquivo XML. Então vamos estender a nossa classe de Activity e agora vamos dar um override no nosso método onCreate. Então vamos ir aqui e vamos colocar onCreate, apertamos Enter e ele já faz o override para a gente. Então agora, a única coisa que nós precisamos fazer é inflar o nosso arquivo XML. Então vamos ir aqui, vamos dar um setContentView e vamos passar como parâmetro r.layout.cadCliente. Assim, nós temos que, se nós criarmos uma instância da nossa classe ClientActivity, o layout que nós definimos no nosso arquivo cadCliente.xml será inflado no método onCreate dessa classe. Porém, nós ainda não podemos invocar essa activity. Isso porque nós não definimos a nossa activity lá no nosso arquivo Android Manifest. Então agora, nós iremos declarar no arquivo de configuração do nosso projeto, no caso o Android Manifest, que nós temos uma nova activity e que o nosso projeto deve reconhecer ela. Então vamos apertar Alt 1, aqui na aba Project Explorer, vamos rolar e vamos dar 2 cliques no nosso arquivo Android Manifest. Agora eu vou fechar o nosso Project Explorer e vamos definir aqui no nosso arquivo XML que nós temos uma nova Activity. Então vamos aqui no final do arquivo, vamos abrir a nossa tag Activity. Então vamos dizer que nós temos uma nova Activity. Aqui ele já trouxe o pacote do nosso projeto, então só vamos pressionar Enter. Aqui no atributo Android Names nós temos que passar o pacote e o nome da nossa classe. Então vamos colocar com.xscript.cadastro de cliente, ele já está trazendo aqui para a gente. Então só vou pressionar o Enter e ele já colocou aqui para a gente o caminho para encontrar a nossa classe. Feito isso, nós temos que a nossa aplicação já irá reconhecer a nossa Activity. Então vamos salvar esse arquivo e agora vamos mandar executar a nossa aplicação. Então vamos mandar executar a nossa aplicação, vamos em Run e vamos em Run. Aqui vamos selecionar app. Então aqui nós temos a tela inicial da nossa aplicação. Como nós podemos ver, basicamente nós só temos um botão aqui na parte inferior do nosso vídeo. Porém, aqui no meio nós temos a nossa List Activity. Mas como nós não temos nenhum registro a ser exibido, ela fica totalmente branca. Então agora vamos testar se o método que nós implementamos aqui na nossa classe main, ele está funcionando. Ou seja, vamos ver se quando nós clicamos no nosso botão incluir, esse método staticActivity.forResult irá chamar a nossa classe ClientActivity. Então vamos no nosso emulador e aqui vamos clicar no nosso botão incluir. E como nós podemos ver, a nossa outra Activity foi invocada com sucesso. Agora, se nós apertarmos no botão voltar aqui do Android, vamos ver, nós temos que nós voltamos para a nossa outra Activity. Agora, se eu apertar aqui no botão incluir, nós vamos para a nossa Activity ClientActivity. Assim, o que está acontecendo quando nós invocamos o nosso método staticActivity.forResult? O mais importante a se entender nesse momento é que o nosso método staticActivity.forResult, ele envia uma mensagem diretamente ao sistema operacional. Então, nós estamos enviando uma mensagem para o nosso sistema operacional e o parâmetro que nós estamos passando nessa mensagem é a nossa intent. Então, nós estamos dizendo para o Android que nós queremos invocar a nossa Activity ClientActivity. E como é que nós estamos dizendo isso? Nós estamos enviando através da nossa intent a referência para a nossa classe ClientActivity. Logo, como nós declaramos essa classe no nosso arquivo Android Manifest, o Android recebe essa intenção, processa as informações que estão contidas nessa intenção e caso ele consiga encontrar essa Activity ClientActivity, ele irá invocar ela e irá colocar essa Activity sobre a Activity que nós estamos nesse momento. Eu desenvolvi um slide para que seja mais fácil para nós conseguirmos entender o que está acontecendo. Então, nós temos que as Activities elas funcionam como uma pilha, ou seja, o último objeto a entrar será o primeiro a sair. Como nós podemos ver aqui, quando nós incluímos um objeto numa pilha, ele irá ocupar o topo dela, ou seja, nós temos que é o inverso de uma lista. Quando nós incluímos um novo item numa lista, ele é incluso na última posição da nossa lista. Já quando nós temos uma pilha, o processo é o contrário. O último objeto a ser incluso é o primeiro da pilha. Então aqui nós temos duas activities. A primeira activity é a nossa main e a nossa segunda activity é a nossa classe ClientActivity. Assim, nós temos que toda vez que nós clicamos aqui no nosso botão incluir, o que de fato está acontecendo é que a nossa activity, cadastro activity, ela é aberta por cima da activity que nós temos. Então, aqui no Android, nós sempre vamos ter a activity que vai estar no topo da pilha. Ou seja, é a activity que vai estar ocupando a nossa tela inteira. Como nós podemos ver aqui nesse slide, eu tratei de exemplificar as nossas duas activities. Primeiro, a nossa main activity e em segundo, a nossa client activity. Como nós podemos ver aqui nessa representação, a nossa classe client activity está sobre a nossa classe main activity. Assim, nós temos que toda vez que nós invocamos a nossa classe client activity da nossa classe main activity, internamente o Android destrói a instância de main. Ou seja, se nós não salvarmos tudo que estiver sobre a nossa activity main,
Porém, quando nós retornarmos para ela, os dados simplesmente deixarão de existir. Isso porque, quando o Android invoca uma outra activity, ele destrói a activity atual. Então, se nós entrarmos numa activity e depois invocarmos uma outra activity, o que vai estar acontecendo é que a activity 3 foi destruída para que a activity 2 fosse exibida. Logo, quando a activity 2 invocou a activity 1, a instância de activity 2 foi destruída para que a activity 1 pudesse existir. Porém, ainda que o Android destrua a instância da nossa activity, se nós apertarmos aqui no nosso botão voltar, ele irá invocar uma nova instância da nossa activity. Como nós podemos ver aqui, eu vou clicar aqui no botão voltar e o que nós temos de fato é que nós retornamos à nossa tela anterior. Porém, essa tela foi criada novamente, até porque, como nós já vimos, para que uma outra activity seja exibida, a activity que invocou esta terá que ser destruída obrigatoriamente. Então, nós temos que, quando nós clicarmos no nosso botão incluir, a gente será levado para a activity cadastro activity. Agora, o que vai acontecer se nós clicarmos no botão cancelar ou então se nós clicarmos no botão confirmar? Eu vou clicar aqui para que nós possamos ver. Cliquei no botão cancelar e olha só, foi levantada uma exceção. Por que essa exceção foi levantada? Isso aconteceu porque aqui no nosso arquivo XML cada cliente, nós definimos que quando for clicado no nosso botão cancelar, o método clique cancelar será invocado. Como esse método clique cancelar não está implementado, simplesmente é levantada uma exceção para a gente. E isso acontece por quê? Porque nós dissemos que nós vamos invocar esse método, porém esse método não está declarado dentro da classe que influi o nosso XML. Logo, o que acontece é que o Android levanta uma exceção para a gente. A nossa aula fica por aqui. Nesta aula nós aprendemos um pouco mais sobre a teoria de como trabalhar com activities aqui no Android. Como nós já sabemos, manipular as activities do Android não é a tarefa mais fácil e divertida. Porém, se você conseguir entender o conceito que tem por detrás da classe Activity, você logo perceberá que com boas práticas de programação e bastante organização, nós conseguimos domar as activities. Então é isso aí, pessoal. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!